Torcedor vascaíno, então vambora para mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o último vídeo desta sexta-feira. E que vídeo bom de ser feito, vascaíno. Enfim, o Vasco volta a ter Dimitri Payet dentro do elenco, à disposição de Ramon Dias. Amanhã, contra o Criciúma, o francês entra em campo. E é claro, a gente aqui agora, neste Boa Noite Gigante, irá trazer a você, torcedor vascaíno, todos os detalhes deste último dia de treino no CT Moacir Barbosa. Vamos falar sobre o retorno de Dimitri Payet ao time Cruz Maltina. Além disso, falar também sobre tudo que rolou nesta sexta-feira. Até porque não é apenas de notícia boa que se faz um dia do torcedor vascaíno. Porque se temos o retorno de Dimitri Payet, infelizmente, as movimentações no mercado indicam que um nome buscado, procurado, negociado pelo Vasco no início do ano poderá estar indo para o maior rival do Vasco da Gama. Sabe aquilo que a gente fala tanto aqui no nosso canal? Que o Vasco erra no mercado, que o Vasco até papa mosca. O Vasco papou mosca novamente e o rival pode estar contratando uma grande promessa do futebol sul-americano. É ele mesmo que veio aí à sua mente, Lúcio Rodrigues. É fogo, vascaíno. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso, falar também sobre a chegada do novo diretor executivo ao Vasco da Gama. Boa noite, gigante, muito movimentado, com muitas novidades, muitas informações a vocês aqui logo na manhã. Na noite, desta sexta-feira. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre pela parte da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso vídeo que sai pela parte da tarde. E temos o Boa Noite Gigante, que é o nosso vídeo que sai pela parte da noite, exatamente esse que você está vendo. Então, se inscreva, além disso, compartilhe também o nosso conteúdo, Pegue o link desse vídeo e envie para os seus amigos aí nos grupos de Telegram, Instagram, Facebook. E também, vascaíno, não esqueça, ative o sininho de notificação para que você não perca nada se tratando de Vasco da Gama. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. A começar aqui já falando sobre o retorno do nosso Camisa 10. Pois hoje foi o último dia de treino no CT Moacir Barbosa. O elenco, que teve uma semana cheia de preparação para enfrentar o Criciúma amanhã em São Januário, foi hoje a última vez aos gramados do centro de treinamento antes desta quarta rodada do Brasileirão. Lembrando, o último jogo do Vasco foi sábado passado contra o Fluminense, uma derrota pelo placar de 2-1. Domingo todo o grupo ganha folga e na segunda-feira o elenco retornou ao CT Moacir Barbosa. Já na segunda-feira, o francês Dimitri Payet retornou a treinar com o grupo. Entretanto, ele ainda vinha reclamando de dores. Inclusive, na terça-feira foi assim, o estopim. O pai reclamou muitas dores, sentiu completamente incomodado de permanecer nas atividades e, a partir daquele momento, se instaurou uma grande dúvida interna com relação à possibilidade de Dimitri Payet enfrentar a equipe do Criciúma amanhã no sábado. Seguiu dia a dia, o departamento de fisiologia do Vasco da Gama estava analisando e observando o Payet. Ontem, a informação que foi passada era de que Payet não iria enfrentar a equipe do Criciúma, porém hoje teria mais uma avaliação para o camisa 10 francês. Se nessa avaliação que aconteceu hoje, o departamento médico e de fisiologia do Vasco da Gama entendesse que Dimitri Payet estaria ok para enfrentar o Criciúma, ele iria a campo. E na avaliação feita nesta tarde de sexta-feira no CT Moacir Barbosa, foi-se entendido internamente que o Payet tem totais condições de enfrentar a equipe do Criciúma amanhã. Então o Payet, ao lado do grupo do Vasco da Gama, hoje foi ao CT Moacir Barbosa participar dessa última atividade antes de enfrentar a equipe do Criciúma em São Januário. Uma semana cheia, uma semana agitada, uma semana em que o Vasco da Gama ganhará o retorno de Dimitri Payet para jogar o Brasileirão. Um camisa 10 craque, na minha opinião, o melhor camisa 10 hoje do futebol brasileiro. O atleta que tem mais nível de mudar um jogo no nosso futebol é Dimitri Payet.
principalmente se estiver em boa forma física. E é isso que Ramon Dias tanto falou nas últimas entrevistas coletivas, que quer que o Payet jogue, mas quer que ele esteja 100%. Então não tenha dúvida, meu amigo torcedor, para Dimitri Payet enfrentar o Criciúma amanhã, ele estará 100% para conseguir desempenhar o seu belo futebol. Mas calma, não é apenas Payet que entrará em campo amanhã contra o Criciúma. Como a gente falou, e tocou muito nesse ponto durante esse vídeo. Foi uma semana cheia, uma semana de preparação. E durante esses últimos 5 dias, Ramon Dias identificou dentro do elenco possíveis mudanças. Até 4 mudanças poderão estar acontecendo no Vasco da Gama para enfrentar a equipe do Criciúma amanhã. A primeira, retorno de Payet ao setor de meio campo. Porém, além do retorno de Payet, também outras 3. O retorno do zagueiro chileno Guilherme Medel, que esteve 9 dias no Chile, acompanhando de perto a sua mãe que passa por um problema de saúde, retornou ao CT Moacir Barbosa na última quarta-feira, treinou 3 dias com o grupo, estará à disposição do técnico argentino para amanhã e retornará à zaga ao lado do zagueiro Léo. No meio-campo, Hugo Moura vai ganhar chance sim como titular, jogou muita bola contra a equipe do Fluminense no último sábado, ganhou a confiança de Ramon Dias apenas em 45 minutos jogados, deu assistência para o gol de Paulo Verratti e vai entrar em campo amanhã contra a equipe do Criciúma. E não para por aí. A última mudança estará acontecendo muito provavelmente no setor ofensivo. O Búfalo Rossi dará vaga a Ryan. Ryan vem chamando a atenção, vem jogando muita bola nos últimos treinos. Nessa semana no CT Moacir Barbosa, Ramon Dias vem gostando muito do desempenho do atleta e Ryan tende a ganhar uma oportunidade no time titular pela primeira vez nessa temporada de 2024 no Vasco da Gama, sob o comando do técnico argentino. Então, 4 mudanças. Uma no setor de defesa com a entrada de Medel. Uma também no setor de meio campo com a entrada de Hugo Moura e 2 no setor ofensivo. Ryan no lugar de Rossi e muito provavelmente Dimitri Payet no lugar do atacante David. Então, Vasco deve vir a campo com a seguinte formação que trago aqui a vocês de acordo com o GE. Léo Jardim no gol. Paulo Henrique, Medel, Léo e Piton formando a trinca defensiva. Esforça, Hugo Moura e muito provavelmente, ao meu ver, essa não é a informação dada pelo GE, mas ao meu ver, Esforça, Hugo Moura e Pablo Galdamés e uma trinca ofensiva, que será formada por Payet, Ryan e Verratti. O GE aponta que será uma trinca ofensiva formada por Ryan, David e Verratti, o Payet jogando no meio campo como um atleta atrás dos atacantes. O Payet ainda não jogou assim, vestindo a camisa do Vasco. O Payet nunca jogou como esse camisa 10. Sempre foi um atleta que jogou caindo pelo lado esquerdo do gramado, onde ele gosta de atuar. O Payet gosta de cair pelo lado esquerdo do campo, gosta de fazer as jogadas mais por aquele setor. Mas, de acordo com o GE, pode ser que o Vasco faça uma trinca de meio campo, com 2 volantes, um primeiro volante fixo, que é o Hugo Moura, e outro volante escapando mais com a bola, que é o Esforça, e Payet à frente desses 2 jogadores. Mas, volto a repetir, ao meu ver, isso não irá acontecer. Payet deve entrar no lugar de David e continuar atuando no local onde Ramon Dias sempre o colocou nos últimos jogos. Então, essa é a minha opinião. O certo é, Payet entrará dentro de campo. Boa notícia, torcedor! Deixe aí a sua opinião, é claro, nos comentários, pois nós teremos Dimitri Payet amanhã contra a equipe do Criciúma. E é claro, né? A gente não poderia deixar de falar aqui com vocês. Dê aí uma olhada nas palavras de Ramon Dias falando sobre o camisa 10 francês e a sua ausência no Vasco da Gama na última entrevista coletiva dada após a derrota para o Fluminense. Está siendo más vertical, más dinámico. Tenemos menos tenencia, pero es muy vertical. Ya vieron que del lado izquierdo y del lado derecho tenemos situaciones, son muy claras, el equipo llega mucho más rápido. Con Payet tiene más tenencia, tiene más experiencia. Nosotros estamos jugando con los extremos también con jugadores jóvenes. Eric, Ryan, son jugadores jóvenes que van creciendo y tienen que encontrar el momento y los tiempos, la aceleración, la tenencia, pero todo eso se trabaja con jóvenes y van a ir creciendo. Para nosotros Payet es importante, pero necesitamos que se ponga al 100% para que pueda rendir. ¿Ok? Torcedor vascaíno, Payet de volta ao Vasco. Bom reforço vascaíno. Assim, ao meu ver, né, é reforço de peso para o Vasco da Gama. E falando em reforço, o Vasco poderia ter um reforço de peso, do peso dentro desse grupo atualmente. Eu falo aqui de Lúcio Rodrigues.
Para quem não conhece, o Lúcio Rodrigues é um jogador de 20 anos de idade. Para quem acompanha nosso canal há bastante tempo, sabe muito bem que a gente costuma falar desse atleta, que hoje é o grande nome do futebol sul-americano e principalmente o destaque do futebol uruguai. Lúcio Rodrigues atua hoje no Liverpool do futebol uruguai, disputa a Copa Conmebol Libertadores com a camisa do clube, tem seus gols marcados, como sempre, já na competição sul-americana e vem sendo um grande destaque do Liverpool. Nesses últimos dias, o Lúcio Rodrigues com o Liverpool enfrentou a equipe do Palmeiras aqui no Brasil, para ser mais exato, em São Paulo, no estádio Allianz Parque. O Liverpool, à época, no caso contra o Palmeiras, perdeu a partida pelo placar de 3-1. Começou vencendo, levou a virada e acabou perdendo o jogo. Nesse jogo, o Lúcio Rodrigues foi o grande nome do Liverpool. A grande peça, né? A grande alternativa ofensiva, um atleta de mano a mano, um atleta de finalização. É um jogador muito diferenciado. Se você tiver um tempo, tire um dia para acompanhar uma partida de Lúcio Rodrigues com a camisa do Liverpool. É assim, impressionante. Até fala você, assista o jogo de volta da fase de grupos da Libertadores entre Palmeiras e Liverpool que estará acontecendo no Uruguai. Não tenho dúvida que você vai ficar impressionado com o futebol de Lúcio Rodrigues. Nessa temporada ele tem poucos gols, são 5 em apenas 14 jogos, mas assim, a nível de interferência no jogo do Liverpool é algo assim assustador, a importância do atleta hoje para o clube uruguaio. O Vasco se interessou por esse jogador, pelos números dele, tanto na Copa do Mundo Sub-23, onde o Liverpool foi campeão, o Uruguai, né, foi campeão, quanto também no Sul-Americano Sub-20, que aconteceu também no ano passado, onde o Uruguai acabou não conquistando o título, porém o Lúcio em 9 partidas teve 5 gols e 2 assistências. O Vasco tentou sua contratação, foi atrás, conversou e não conseguiu fechar nesta última janela de transferências. E como a cada dia que passa, o jogador se valoriza mais, ganha mais holofotes, 2 clubes do futebol brasileiro estão interessados na contratação de Lúcio. São eles, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo está interessado na contratação do jogador. É o Uruguai que tem contrato com o Liverpool até o final de 2027 e interessa ao Flamengo. Porém, não apenas o Flamengo tem interesse em Lúcio, como também o Palmeiras. O Palmeiras, inclusive, já tem até reunião marcada com o Liverpool na partida de volta das fases de grupos da Copa Conmebol Libertadores, que estará acontecendo no Uruguai no dia 9 de maio. De acordo com informações, sim, a diretoria do Palmeiras estará se reunindo com a diretoria do Liverpool para formalizar uma proposta. Pessoas próximas, inclusive ao Lúcio, né, esse grande jogador, afirmaram que ele ficou impressionado com o Palmeiras, gostou do clube e ficou encantado com o Allianz Parque, estádio que o Liverpool, né, de Lúcio, enfrentou a equipe do Palmeiras na Libertadores. Importante lembrar a vocês que recentemente o Liverpool rejeitou aí uma proposta no valor de 15 milhões de dólares, algo em torno de 77 milhões de reais, 70% dos direitos econômicos do atacante. Então, caso haja uma venda, vai ser por um valor alto, mas o Palmeiras está disposto sim a negociar a compra do jogador. E aí, realmente, né, torcedor vascaíno, o Vasco perdendo uma baita de uma oportunidade. Por que não o trouxe na primeira janela de transferência? Lembrando, foram 132 milhões de reais gastos. 132 milhões de reais gastos. Por que não investir dos 132, 70, 75 no Lúcio e com o restante investir em outros atletas assim de baixo investimento, mas que poderiam entregar até muito mais do que os jogadores que hoje estão dentro do Vasco? É assim, é triste, né? É triste ver o Vasco perdendo para outros clubes no mercado do futebol brasileiro. É esperar agora, né? Porque a próxima janela fica na responsabilidade do novo diretor executivo, que ainda não foi anunciado, mas o anúncio vai acontecer nas próximas horas, que é Pedro Martins. Pedro Martins, diretor de 36 anos de idade, que esteve no Cruzeiro nas últimas 2 temporadas e chega ao Vasco com a alcunha, e principalmente com o objetivo de ter uma responsabilidade financeira e conseguir montar um elenco após janelas desastrosas, tanto de Brax quanto de Alexandre Matos. Inclusive, uma análise de quem acompanhou Pedro Martins de perto, que foi Gabriel Duarte, setorista do Cruzeiro no GE, ele disse assim, sobre esse mais novo diretor executivo do Vasco. Se liga aí, ó. Abre aspas. Pedro Martins chegou como um executivo de futebol, mas sempre trabalhando sob o cobertor do comando de Paulo André, responsável pela gestão do Cruzeiro, Valladolid e braço direito de Ronaldo Fenômeno. No Cruzeiro, foi sempre ele que apareceu em coletivas para apresentar atletas e conceder balanços sobre janelas de contratações e temporadas.
Participou ativamente nas negociações de contrato em 2022 e na montagem do elenco dos últimos 3 anos do Cruzeiro. Rigorosamente, seguiu a cartilha de austeridade financeira da gestão SAF do Cruzeiro. Até onde se sabe, tinha boa relação com o elenco e com boa parte do mercado. Costumava ter diálogo aberto com agentes e empresários nas discussões sobre contratos e oportunidades para atletas no Cruzeiro. Era homem de confiança da gestão Ronaldo, mas estava desgastado com a torcida, devido aos insucessos esportivos do clube desde o começo da temporada. Exatamente esse é o nome que, de acordo com uma análise feita por Gabriel Duarte, chegará ao Vasco da Gama. E nessa tarde de hoje, até de uma forma engraçada, né? O Paulo André, que é esse nome hoje forte do Cruzeiro, ele concedeu uma entrevista coletiva lá na Toca da Raposa para falar exatamente sobre a saída, né, do diretor executivo do Clube Mineiro. E durante a entrevista de Paulo André, ele afirma que Pedro Martins já vem conversando e já havia falado ao próprio Paulo sobre uma proposta do Vasco, as conversas que estariam acontecendo, algo em torno de 3 dias. E ele diz que o Pedro Martins saiu do Cruzeiro e fechou com o Vasco da Gama, principalmente por conta do alto salário e também do projeto esportivo. Inclusive o Paulo André disse assim, brinquei com ele, no caso Pedro Martins, abrindo aspas aqui a você. Ele foi receber salário de atacante no Vasco. Para a carreira dele, aspecto pessoal, isso faz diferença. Por isso, ele tomou a decisão. Então, Pedro Martins recebendo o salário de atacante no Vasco da Gama. Sim, com todo o respeito do mundo ao Pedro. Mas fica-se a dúvida. Será que caberia pagar um salário de atacante a um diretor executivo que tem pouca bagagem no mercado? Se o Vasco busca uma austeridade, se o Vasco busca uma noção financeira, né, uma responsabilidade financeira com o Pedro Martins, já começa, ao meu ver, um pouquinho errado ao pagar o salário de atacante ao diretor executivo. Mas vamos ver o que estará acontecendo. Mas chega um diretor com alto salário. Enquanto isso, jogador que é bom, nada. E tem gente que ainda acredita que o Vasco tá sem dinheiro. Mas enfim, Vascão, a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta-feira. E já, estaremos de volta com a Acorda Vascão, trazendo ainda mais novidades, informações, com muita vascainidade a vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.